Ayrton, por favor. Atila, tudo bom? Eu queria perguntar sobre essas comparações que você estava abordando agora, que são feitas naturalmente entre os países, né? A gente fala muito da Itália, da Espanha, o que está começando a acontecer agora nos Estados Unidos, mas o Brasil é um país muito diferente. Sim. Né? O país é um país de dimensões continentais, com uma diversidade todas possíveis, né? Então, como você falou, aqui cabe a Itália, cabe a Espanha, cabe os Estados Unidos, cabe a China, cabe tudo, né? Demograficamente, socialmente, economicamente, é um país extremamente diverso. Sim. Né? E dentro dessa diversidade ainda você tem as diferentes ações que cada estado está tomando. Então, como é que você consegue transpor essas projeções, as simulações que são feitas? Claro que o vírus é o mesmo, a biologia do vírus não muda, mas o ambiente muda muito, né? E aí o pessoal fala muito da questão de aqui ser um país mais quente, aqui tem menos idosos, mas por outro lado a gente tem muita favela, tem muita pobreza. Então, quais são as características do Brasil que talvez possam ser favoráveis e que podem ser prejudiciais para a realidade que essa epidemia vai ter aqui? Perfeito. Primeiro, tomara que o clima faça essa diferença toda. Tudo aponta que existe um efeito da temperatura reduzir a transmissão do vírus, que não impede ele de ser transmitido, mas talvez dificulte o número de casos. Não dá para contar com isso. Não é alguma coisa em que qualquer governo devia se basear para decidir fechar ou não, devia se basear no pior cenário, porque a gente não sabe. Né? Território novo, o ministro fala isso a cada reunião. Nunca houve um vírus se espalhando dessa forma, como esse vírus, como está acontecendo agora. Mas, de fato, se a temperatura fizer essa diferença, vai poupar muitas regiões do Brasil que têm menos infraestrutura, de terem problemas mais sérios como o Sudeste e o Sul vão ter. No HN1 de 2009, o estado mais afetado foi o Paraná, e foram as regiões próximas de Uruguai, Argentina, que eram mais frias. Talvez a situação seja parecida agora. A gente tem as diferenças demográficas. A população brasileira é um pouco mais nova que a população europeia, mas não é tão mais nova assim. A população mais nova mundial mesmo é africana e alguns países da Ásia. Mas a gente tem um agravante sério aqui, porque por conta da pobreza a gente tem populações com mais índice de diabetes e de hipertensão, e não acompanhadas ou não contidas, não tratadas, né? Então, são populações vulneráveis. Tuberculose também, né? Tuberculose. A pesquisadora da Fiocruz tem falado muito a Exato. respeito desse risco. Que se está sendo transmitida, é o tipo de ambiente que é propício para a transmissão da Covid. E tem o agravante que modelo epidemiológico nenhum prevê, que é como um vírus se espalha em uma favela. Isso a gente não tem modelos feitos para prever como isso acontece. A gente pode assumir que a transmissão vai ser maior, porque não tem como separar as pessoas do ambiente, então eu tenho essa opção. Né? Eu tenho o privilégio de poder mandar meu sogro e minha sogra para a casa da minha cunhada, que comporta mais 2 pessoas em casa, e eu vou ficar num quarto e minha esposa vai ficar no outro. Então, a gente consegue se dividir em casa. Numa casa que vivem 6 pessoas em 2 cômodos, não existe essa opção de isolamento. Né? Então, a gente não leva isso em conta. E não leva em conta também o volume do atendimento hospitalar que a gente pode dar conta aqui. Tem muitos epidemiologistas trabalhando aqui no Brasil para transpor esses modelos para cá. Tem algumas outras estimativas de menos casos ou de mais ações, mas o maior fator que importa em qualquer canto é o fator tempo. É quando agir e o intervalo de tempo que a gente tem para atacar. E é curto, é muito curto em qualquer lugar, independente do clima. Mas está aberto ainda. Está aberto e, felizmente, por qualquer simulação ou por qualquer estimativa, o Brasil agiu cedo antes de chegar no número alto de mortes. Então, a gente pode ter uma subestimativa, como a Nilce apontou, a gente pode estar tateando no número de casos, pode estar subestimando o número de pessoas com Covid, mas os estados brasileiros pararam muito cedo. Em relação à Itália, em relação à Espanha, em relação aos Estados Unidos, a gente conseguiu parar muito antes. Tem como saber o efeito disso. Apesar de não ter testes aqui, o Brasil começou com um crescimento relativamente igual ao da Espanha, com o número de casos dobrando a cada 3 dias, que é o que acontece quando você tem mais de um centro epidêmico no país. Então, a Itália tem a Lombardia, o vírus dobrava lá a cada 5 dias de caso. O Brasil e a Espanha têm várias regiões atingidas, o número de casos aqui está dobrando a cada 3 dias. Se as medidas, só que a gente entrou no ciclo de infecções 2 semanas ou 3 semanas depois da Espanha. Então, a Espanha de agora é o futuro para onde o Brasil estava arrumando se não tomasse as medidas que tomou 1 semana ou 2 atrás. Se chegar em abril e a gente não tiver na situação da Espanha já,
de ter leito faltando em hospital, de já ter que colocar corpo em necrotério e câmara refrigerada e ter os velhinhos morrendo em casa, é resultado da ação direta de ter parado agora, que eu espero muito que seja o caso.